Opa, galera. Bom, aqui eu vou estar fazendo a parte 2, tá? Do vídeo de resolução de exercício de dinâmica. E eu tô pensando em, depois dessas resoluções, eu trazer a parte mais teórica, tá certo? Aí vocês podem escolher o que vocês assistem primeiro. E aí a gente vai conversando. Mas vamos lá. Ita. Fazendo compras no supermercado, um estudante utiliza dois carrinhos. Empurra o primeiro de massa M com força F horizontal, uma força F horizontal, que empurra outro de massa Mzão. Se o atrito entre os carrinhos e o assoalho for desprezado, pode-se afirmar que a força que está sendo aplicada é. Vamos lá, aqui a gente tem a seguinte situação: a gente tem aqui o primeiro carrinho, certo? Vou chamar ele de carrinho A, vou chamar ele de carrinho A com massa Mzinho e ele está empurrando outro carrinho, certo? Aqui, agora um carrinho B de massa Mzão. E aqui tem uma força F atuando nesse sistema. Ele fala que aqui é plano, horizontal, tá certo. Bom, nesse tipo de exercício, o que eu recomendo para vocês é considerar um sistema só. Como que faz isso? Força resultante pela segunda lei de Newton, né? Força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Produto da massa pela aceleração. Porém, qual que é a força resultante desse sistema? Se o atrito pode ser desprezado, a única força que a gente considera nesse sistema é o Fzão, tá certo? Massa, eu vou ter que somar mzinho mais mzão vezes a aceleração. Portanto, a aceleração do nosso sistema vai ser a F mzinho mais mzão. Essa aqui é a aceleração do nosso sistema, beleza? E agora fica simples para a gente, porque ele quer a força aplicada sobre o segundo carrinho. Então aqui, segundo carrinho. Como que a gente faz para achar a força sobre um sistema? Força resultante, massa vezes aceleração. Logo, a força do B, vou colocar aqui força do B, é a massa dele, vezes a aceleração, mzinho mais mzão. Encontramos aqui a força do B, certo? Então, a força aplicada sobre esse carrinho, alternativa B, ok? MF dividido por Mzinho mais Mzão, ou Mzão mais Mzinho, tanto faz, certo? Então, bora para a próxima. Bom, próxima questão aqui. A figura abaixo mostra um sistema constituído por fios inextensíveis e duas roldanas, todos de massa desprezível. A roldana A é móvel e a roldana B é fixa. Isso vai mudar alguma coisa para a gente no exercício, tá certo? E a gente já vai discutir a questão das polias. E ele fala aqui, né? Deixa eu até grifar, marca texto, equilíbrio estático. Antes eu queria discutir um pouco com vocês essa noção do equilíbrio estático, que basicamente, equilíbrio estático, a gente tem quando o sistema está com o somatório, deixa eu fazer assim que é melhor. O somatório das suas forças resultantes é zero, ou o somatório dos seus momentos é zero. Então, são essas duas condições para o sistema estar em equilíbrio estático, certo? Isso a gente estuda mais na parte da estática da física, mas que entra na dinâmica. Então, aqui, eu quero analisar as forças com vocês, certo? Então, vem comigo aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor para fazer uma análise melhor aqui, ó. Eu vou ter a força peso desse bloquinho, a força peso desse bloquinho. Aí eu vou ter uma tração aqui, outra tração aqui e uma tração aqui, certo? Aqui, ó, eu vou pegar outra cor e eu vou chamar isso aqui de peso AZ, que é do peso azul. Aqui peso AM, peso amarelo. E aqui eu vou chamar de T1, aqui T1 e aqui T1. E eu já vou mostrar para vocês o porquê, tá certo? Então, vem comigo que a gente vai resolver esse problema. Ele pede que calcule o valor da massa M1, M1, para que o sistema permaneça em equilíbrio estático. Então, vamos lá. Primeira coisa, calcula comigo aqui a massa desse PAZ aqui, que é do peso azul. Vai ser a massa dele
vezes a gravidade. O peso dele, então, peso azul, 20 newtons. Tá certo? Só que agora eu quero lembrar com vocês uma relação muito importante de polias, calma, polias móveis. Essa aqui é a relação mais importante de polias móveis, certo? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, que eu vou escrever. Eu vou escrever aqui atração. Deixa eu pegar outra cor, que essa cor aqui fica muito clara, né? Onde está minha caneta? Caneta, caneta, caneta. Não dá nem para ver direito. Vamos lá. A força, né? Força. Eu primeiro vou escrever a relação para vocês, que é força peso elevado dividido por 2 elevado a n, em que n é o número de polias móveis, certo? Número de polias móveis. Nesse caso, então, eu posso dizer que a tração, a nossa tração vai ser o peso 20, 2 elevado a n, 2 elevado a 1, eu só tenho uma polia móvel, guarda aqui uma polia móvel e uma fixa, então 20 dividido por 2 vai ser 10 newtons, certo? Então eu vou ter aqui que T1 é igual a 10 newtons. Eu posso chamar isso aqui de T2 e T3? Posso, posso sim. Só que eu posso chamar também de T1 porque todas são iguais. Essa aqui só aponta para uma. Aqui faz a volta, né? E vai apontar para um sentido diferente. Mas, em suma, é a mesma coisa, é o mesmo módulo. Então, o que que eu vou ter aqui? Que T1 é 10, então vai fazer 10 newtons aqui na parede e é 10 aqui. Qual é a condição para eu ter equilíbrio estático? Uma condição importante, já que o somatório das forças tem que ser zero, é que a força que atua para cima, T1, tem que ser igual à força que atua para baixo, peso do amarelo. Portanto, a tração, que é 10 newtons, tem que ser igual à massa vezes a gravidade. Ou seja, 10 tem que ser igual à massa, que é o que ele quer, vezes 10. Logo, a nossa massa é 1 kg. Certo? Exercício bem tranquilo aí da UFRJ. Próximo exercício, um exercício da Mackenzie, que eu particularmente gosto muito desse exercício aqui. É um dos exercícios que eu mais gosto sobre polias, tá certo? Então, vamos à resolução. Bom, primeira coisa, sistema ao lado consiste de polias e fios ideais. Os corpos A e C têm massas iguais a 3 kg cada um. Então, eu vou deixar anotado aqui em azul que MA é igual a MB, MBzinho, né? Que é igual a 3 kg. E MC, né? Falei errado aqui. MC e MB é igual a 4 kg. Em exercícios desse tipo, o bizu que eu passo para vocês, assim, a dica máxima que eu passo para vocês é exatamente o que eu vou dizer para vocês agora. Em exercícios como esse, primeira coisa, você vai analisar as forças, aqui você vai ter o peso do C, aqui você vai ter o peso do A, aqui você vai ter o peso do B, certo? Opa, peso do B. Aí você vai encontrar as trações aqui, tração, aí aqui a mesma tração, chamar de T1, T1, não, porque essa aqui é outra tração, né? Eu vou colocar só T porque eu vou passar o bizu para vocês, tá ok? Então eu coloco aqui mais uma tração e aqui outra tração. Como aqui nesse exercício ele pede a aceleração com que o B sobe, o bizu desse exercício é pensar que o B ele tem um peso de 40 newtons, enquanto o A mais o C eles vão ter juntos um peso de 60 newtons, que vai ter 30 cada um. Ou seja, os dois eles vão para baixo, enquanto o B vai subir. Então, eu vou adotar um referencial para cima como positivo. Primeira coisa é fazer isso. Agora, a segunda coisa que eu quero falar para vocês é, nesse tipo de exercício, você não precisa, assim, não é que você não precisa, mas é muito mais fácil resolver sem levar em conta as trações, tá certo? E como que a gente vai fazer isso?
a gente vai fazer justamente assim, ó. Eu adotei que para cima é positivo, tá certo? E o único que aqui é positivo é o peso do B. Por que, Enzo, o peso do B é positivo? Justamente porque ele é o único que está subindo. Por mais que o peso aponte para baixo, o referencial dele é positivo para cima, porque ele está subindo em relação ao AC. Então, eu vou ter peso do B menos peso do A menos peso do C. Isso aqui é igual a massa total, né? Massa A mais massa B mais massa C vezes a aceleração do sistema, que é o que ele quer, tá certo? Então aqui eu vou ter o peso do B, vai ser 40 menos 30 é igual a massa de todos, que vai ser 4 mais 3 vezes a aceleração. Portanto, meus amigos, 40 menos 30, 10, menos 30, igual a 10 vezes A. Isso aqui vai dar menos 20, tá certo? 10 menos 30 menos 20, igual a 10 vezes A. Ou seja, eu vou ter que a minha aceleração, ela é justamente menos 2 metros por segundo ao quadrado. Isso porque eu adotei para cima. Só que ele quer saber a aceleração com que o B sobe. Como eu adotei para cima, a gente descobriu a aceleração com que eles estão descendo. Portanto, a aceleração com que ele sobe é a mesma, só que em módulo, só que com sinal trocado. Então, a aceleração com que o B sobe, vou colocar aqui a aceleração do B, é 2 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Então, 2 metros por segundo ao quadrado. Próxima questão. Questão muito interessante essa aqui, tá? Três corpos, A, B e C, de massas 2. Então, aqui ó, tem 2 quilogramas, 6 quilogramas e 12 quilogramas. Superfície plana, horizontal idealmente lisa. Ao bloco A é aplicada uma força de 10 newtons. A força que B exerce sobre C vale. Tá certo. Então, gente, questão simples, é a mesma lógica daquela do ITA, certo? Vem comigo, ó. A força, 10 newtons. A massa de todos, massa, opa, massa A mais massa B mais a massa C, vezes a aceleração. 10 é igual. 12 com 6, 18 com 2, 20. Aceleração, portanto, meio metro por segundo ao quadrado. Certo? A aceleração a gente encontrou. Agora, como que a gente faz para encontrar força resultante em um bloco? Força resultante, massa vezes aceleração. Logo, deixa eu separar aqui. Em C, força resultante vai ser a massa dele 12 vezes 1,2. Isso aqui vai dar 6 newtons. Então, é essa força que o B exerce no C. Tá ok? Vem comigo. Essa questão aqui é muito interessante, tá? Uma questãozinha bem legal, que costuma cair bastante aí em vários vestibulares, tá certo? O bloco da figura, de massa 50, sobe o plano inclinado perfeitamente liso, ou seja, sem atrito, com, deixa eu grifar isso aqui, que a gente vai voltar a discutir daqui a pouco, velocidade constante. Velocidade constante. Opa, caneta. Uma ação de uma força F, ele quer o módulo dessa força F, certo? Primeira coisa, vou desenhar o teto aqui. Por quê? Porque é o ângulo de inclinação do nosso plano inclinado. Não dá para a gente trabalhar com um plano inclinado sem ter o ângulo, certo? Ah, Enzo, eu não tenho que ângulo é esse. Realmente, você não tem, mas você pode, muito bem, descobrir por trigonometria. Exatamente. Por quê? Seno de θ vai ser o cateto oposto pela hipotenusa, enquanto o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente pela hipotenusa, certo? A tangente eu não vou nem colocar, porque a tangente não entra aqui diretamente no plano inclinado, tá certo? Nesse exercício, pelo menos, não. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é achar a nossa hipotenusa. Bom,
quem já conhece um pouco de trigonometria, 6, 8, a gente já sabe que completa. Mas você pode vir aqui no cantinho, né, ó, aqui no seu cantinho, e escrever x² é igual a 6² mais 8², x², 36 mais 64, x² é igual a 100, ou seja, x vai ser mais ou menos 10, só que nesse caso é 10. Ou seja, um triângulo aqui, 6, 8 e 10 metros. Então aqui ficou fácil para a gente, porque o nosso seno de θ vai valer o oposto, ângulo oposto, 6 por 10, ou seja, 0,6. Enquanto o nosso cosseno, e nesse caso a gente nem vai acabar utilizando, vai valer 8 por 10, que vai ser 0,8. Tá certo? Bom, primeira coisa, a gente fez, foi achar os ângulos. Agora, análise de forças. Eu tenho essa força F aqui atuando, enquanto eu tenho uma força peso aqui, um peso, um peso de X, que o peso está decomposto aqui. É uma superfície perfeitamente lisa, então não vai ter nada atuando contra. Então, vem comigo aqui, ó, porque isso aqui que eu grifei é muito importante. Velocidade constante. Significa velocidade constante. Significa que não há aceleração. Opa, então olha que engraçado. Massa vezes aceleração. Se não há aceleração, se a aceleração é zero, então a força resultante é zero. E o que acontece se a força resultante é zero? Equilíbrio. Exatamente. Se é equilíbrio, então, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui que interessante. Px tem que ser igual a F. Vamos descobrir Px? Vem comigo? Vem comigo descobrir Px. Px vai ser mg vezes seno θ. Isso aqui tem que ser igual a F. Massa. Massa do bloquinho, 50. Vezes 10. Quanto que é o seno θ? 6 sobre 10. Isso aqui é igual a F. Eu posso cortar isso aqui com isso. E aí eu fico com simplesmente F igual 5 vezes 6, 30. 300 newtons. Alternativa E. Bora para a próxima. Questãozinha do ITA, certo? Uma questãozinha muito, muito legal do ITA aqui. Essa questão aqui, é, assim, para cair em outro vestibular, vai, assim, muito fácil, porque é uma questão muito legal do ITA, tá certo? Uma questão muito, muito bem trabalhada do ITA. Então, vamos lá. Opa. Tá, vamos lá. Um pequeno bloco de madeira de massa 2 kg encontra-se sobre um plano inclinado que está fixo no chão. Com que força F devemos pressionar o corpo sobre o plano para que esse permaneça em repouso. Opa, a gente já tá careca de saber. Nossa, tá com cor preta aqui. Vou colocar na amarela. Falou de repouso pra gente, a gente já sabe que é exatamente, você já tá careca de saber, que é o nosso famoso equilíbrio estático. Primeira coisa aqui é dar o coeficiente de atrito estático. Já deu uma dica, né? Coeficiente de atrito estático. Comprimento do plano inclinado. Tá em roxo. Calma aí, deixa eu colocar. Acho que preto fica bom aqui. Colocar 1 metro. Esse é o comprimento do plano. A altura do plano, ele deu também 0,6 metros. Ah, trigonometria, de novo. Ou você pode lembrar do exercício passado, que aqui vai ser 0,8 metros. Posso te mostrar uma forma para você descobrir, outra forma para você descobrir isso. Então, da mesma forma aqui, ó, eu vou ter o ângulo θ, o ângulo θ. Você já sabe que o seno, vou escrever até aqui no cantinho, ó, o seno desse θ vai ser 0,6, que vai ser 0,6 por 1, e o cosseno desse θ vai ser 0,8, certo? Isso aqui é importante, é a relação que a gente precisa. Você pode descobrir pela identidade fundamental da trigonometria, tá? Porque aí você eleva o quadrado do seno, vai ficar 1 menos 0,36, vai dar 0,64, tira a raiz da 0,8, tá ok? Agora a gente faz uma análise de forças aqui, ó. Como que a gente vai fazer essa análise de forças?
ele fala que tem um atrito, certo? E ele fala que o bloco tem que estar em repouso. Ou seja, essa componente Px do peso tem que ser igual a esse atrito aqui, tá certo? E isso vai mostrar uma coisa muito legal para a gente, porque essa força F, ela tem aqui uma, uma reação, que vai ser a reação do bloco, que é justamente aqui eu vou ter o peso, ó, eu vou ter então uma força aqui, que vai ser o PY, junto com, partindo aqui do centro do bloco, uma força normal. Mas calma, a gente vai fazer a análise de tudo isso. Mas antes, eu quero discutir com vocês essa força normal. Como a gente sabe que Px tem que ser igual a força de atrito, certo? Força de atrito. Então, o Px é mg seno θ, certo? E a força de atrito é μ vezes a normal. A gente quer achar aqui a normal, porque é a única coisa que a gente ainda não tem. A massa do bloquinho a gente tem, que é 2. A gravidade ele fala 9,8. Eu vou arredondar, né? Que eu não sou bobo nem nada. Vezes 0,6. Isso aqui é igual a 0,4 vezes a normal. Isso aqui 2,0,6 dá 1,2 vezes 10 dá 12. Igual a 0,4 vezes n. Você pode passar dividindo assim, ó. 12 dividido por 4 dividido por 10 é igual a normal. Você vai ter que a normal, portanto, é 12 vezes 10, que isso aqui passa o inverso, né? 120 por 4, 30 newtons. Então a gente encontrou aqui a normal. Mas o exercício não acaba por aí, porque ele não pede a normal. Ele pede a força mínima de F. Então agora a gente faz a mesma coisa, só que para vertical. A gente fez para horizontal, agora a gente faz para vertical. Porque F tem que ser igual ao PY mais essa normal. Então, F vai ser mg cosseno θ mais 30. F, então, vai ser mg... Não, me desculpa, eu estava pensando errado aqui. O peso, ele não vai atuar para cima, né? Eu fiz essa força errada aqui, né? O peso não vai atuar para cima. Tava vendo aqui pelos cálculos e não ia bater. Esse peso atua para baixo. Esse peso vai atuar para cá. PY. Faz mais sentido agora, né? Então, o peso Y vai atuar para baixo aqui. Então, a gente vai ter que F mais peso Y tem que ser igual a 30 newtons, que é igual a normal. Então, F mais mg cosseno θ, 30 newtons. F mais a massa desse bloquinho 2 vezes a gravidade 10, 20 vezes 0,8 é igual a 30. Logo, F vai ser 30 menos 16. F, 14 newtons. Ah, não tem alternativa. Não tem, porque a gente arredondou 9,8 para 10 metros por segundo. Portanto, a mais próxima, 13,7, é a nossa resposta. Próximo exercício e último da nossa lista. O exercício da FUVEST, um exercício muito legal da FUVEST. Um plano inclinado liso faz ângulo de 30 graus em relação a um plano horizontal áspero. O corpo de massa 10 kg, abandonado do plano inclinado, demora 2 segundos para atingir o plano horizontal. Determine a distância percorrida pelo móvel. Então vem comigo. Análise de força. A única força atuando aqui é o peso x. Então, peso x é igual a massa vezes aceleração. 10 vezes 10, massa 10 vezes aceleração 10, vezes o seno, que é meio, seno de 30 é meio. Isso aqui é igual a 10 vezes aceleração. Eu posso cortar isso aqui com isso aqui. Eu posso cortar esse 10 com esse 2. Eu vou chegar aqui 5 é igual a A. Logo, a nossa aceleração, 5 metros por segundo ao quadrado. Só que ele quer a distância percorrida no plano inclinado. Ele fala que demora 2 segundos para atingir o plano horizontal. Então, aqui eu vou montar uma relação de espaço. Eu tenho
eu tenho o tempo, eu tenho a aceleração. Eu monto que S igual a AT quadrado, aceleração 5, vezes o tempo ao quadrado, vezes o tempo ao quadrado, opa, desculpa, 2 ao quadrado, por 2. Logo, o meu espaço vai ser 5 vezes 4, 20, por 2, 10 metros, certo? Então, aqui a distância vai ser de 10 metros. Agora, o item B. A distância percorrida no plano horizontal, então ele já foi para o plano horizontal, sabendo que o coeficiente de atrito entre o corpo e o plano é 0,2, certo? Então, aqui, ó, uma coisa que a gente tem que analisar primeiro de tudo é a velocidade com que esse carinha chega no plano horizontal. Essa velocidade vai ser dada por v, v0, mais a t, a aceleração dele, 5, vezes o tempo. Então, a velocidade, isso aqui é zero, isso aqui ó, é zero, v0 dele é zero, a velocidade vai ser 10 metros por segundo. Isso aqui é um dado muito importante e muito relevante para a gente mais para frente, certo? Eu vou apagar essa parte aqui do cálculo para a gente poder trabalhar com o, o plano horizontal agora, saindo do plano inclinado e entrando no plano horizontal. No plano horizontal, gente, o que vai acontecer? Deixa eu pegar a cor vermelha aqui. No plano horizontal, deixa eu desenhar ele aqui, ó. Vai ter o bloquinho aqui, de massa 10 kg. A única força que vai estar atuando nele, ele já vai estar em movimento. Então, a única força que vai estar atuando nele, que não atua aqui, né, atua embaixo, mas deixa eu representar melhor para vocês, em outra cor. Essa força que vai atuar aqui, que é a força de atrito, vai se opor ao movimento dele, tá ok? Então, eu posso dizer que a resultante desse corpo vai ser a força de atrito, que nesse caso vai ser μ vezes a normal é igual a massa desse corpo vezes a aceleração, tá ok? μ ele deu 0,2. A normal é só a gente fazer massa, que a normal agora vai estar num plano horizontal, e num plano horizontal a normal é a massa vezes a gravidade, que é 100. A massa a gente tem que é 10 e a aceleração que a gente quer encontrar. Então isso aqui vai dar 20 é igual, 20 é igual a 10 vezes a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa aceleração. Agora a gente pode fazer um Torricelli. Torricelli sem tempo. A gente não tem o tempo, encaixa no Torricelli. Isso aqui é o nosso V inicial. Por que o V inicial? Vocês concordam que à medida que esse bloquinho vai andando e a força de atrito vai atuando, a tendência dele é parar? Então, o V dele, do Torricelli, deixa eu escrever aqui Torricelli até de outra cor. Aqui é o nosso Torricelli, que seria v quadrado, v0 quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes ΔS, que é a variação de espaço. Vocês concordam comigo que a tendência dele é parar. Então, o v é zero. Então, eu vou ter 0 ao quadrado, v0 ao quadrado, que é essa velocidade que a gente encontrou, vai ser 100, mais 2 vezes a aceleração, 4, vezes o ΔS. Então, eu vou ter menos 100 é igual a 4 vezes ΔS. Isso aqui, né, na verdade, o ΔS não pode ser negativo, então a gente vai ter que deixar ele positivo. Então, eu vou ter 100 por 4, que vai ser 25 metros. Então, essa aqui foi a distância que ele percorreu no plano horizontal, certo? 25 metros. Então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixem aí nos comentários sugestões de conteúdo que vocês querem que eu faça resoluções ou grave parte teórica. Muito obrigado por assistir e até a próxima.